Amém. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus por este dia, por esta oportunidade. Agradeça a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui presente, e especialmente aos pais nesta noite. Louvado seja Deus, que o Senhor venha continuar abençoando a minha e a sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Nós sabemos, hoje foi um dia corrido, a tarde foi meia curta, Diácono Cristiano, Diaconisa Dalila, que nos auxiliou também nesta tarde, para que nós pudéssemos estar homenageando os pais, e enfim, todos os irmãos que desde ontem têm contribuído para que este dia pudesse se realizar, não para que nós venhamos ser engrandecidos, mas para a honra e glória do nosso Deus, que tudo pode. Isso é uma forma de mostrar comunhão e união entre cada um dos irmãos, amém? Eu quero rapidamente, porque ainda temos a Santa Ceia, deixar uma mensagem no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 16. Amém? Esther 4, versículo 7, vai dizer assim a palavra do Senhor: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para lançar e perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicasse em Suzã para destruir, para mostrar a Esther e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou dizer-lhe a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse a Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines o teu ânimo, que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este achasse a este reino. Então disse Esther que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e parecendo
perecendo, eu pereço. Amém? Até aqui. Que Deus venha abençoar. Poder nos assentar. Esta é uma história muito conhecida de todos os irmãos. Eu creio que muitos aqui já ouviu uma mensagem sobre este homem chamado Mardoqueu. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não sabemos e não entendemos o propósito naquele momento, mas Deus sabe todas as coisas. Nós sabemos a história deste homem que cria essa menina que era sua prima, porque os seus pais tinham morrido e ela era órfã, e Mardoqueu cria essa menina chamada Hadassa como sua filha. E nós sabemos que depois de um certo tempo, essa moça ela é escolhida para que fosse entre muitas escolhida para ser a rainha, depois da destituição do poder da rainha Vasti. Nós sabemos como Deus tem os seus propósitos para usar os seus servos. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares que nós nem imaginamos, mas que para ali nós seremos usados para que o seu nome seja engrandecido, para que possamos salvar vidas, para que possamos levar almas ao conhecimento do Evangelho. E assim aconteceu com esse homem, que era justo, e assim também, não por orgulho, mas por uma tradição judaica de não se dobrar, não se curvar perante ninguém a não ser o seu Deus verdadeiro. E nós sabemos que hoje em dia as circunstâncias estão levando as pessoas a se curvarem tão facilmente a outros deuses. Estão se curvando a um mundo de iniquidade, estão se curvando às músicas mundanas. É triste e é lamentável quando nós vemos no perfil de um cristão que ele posta lá uma foto e em vez de ele postar um louvor, ele posta uma música mundana. E isso, tenha certeza, que entristece o Espírito Santo de Deus. E esse homem, Mardoqueu, ele não se prostrava para um dos chefes, dos príncipes e oficiais do rei. E isso causou-lhe um grande problema, porque aquele homem, Amã, criou em seu coração um ódio muito grande, porque ele passava por Mardoqueu. Quando ele saía à rua, em toda a sua pompa, todos se dobravam, menos Mardoqueu se dobrava na presença daquele homem. Porque Mardoqueu, ele apenas se dobrava ao Deus verdadeiro. E assim temos que ser na nossa vida. Assim tem que ser o verdadeiro servo de Deus. E assim tem que ser o verdadeiro cristão. Muitas vezes nós somos colocados em algum serviço. Muitas vezes nós passamos na rua. E muitas vezes nós deixamos
e se dobramos aos acontecimentos e não testemunhamos, às vezes a oportunidade surge na nossa frente e nós a perdemos porque nós tememos. Mas nós aprendemos nesta noite com esse homem o que era fidelidade e fé. Porque esse homem, ele era fiel ao seu Deus. E ele também tinha a fé que todos nós temos que colocar em prática. E nós sabemos que esse homem criou um ódio tão grande que ele determinou e pediu que o rei determinasse para que todos os judeus fossem executados. E esse homem, Mardoqueu, ele vai e manda uma mensagem para a sua rainha, para aquela que ele tinha criado com muito amor como filha, dos acontecimentos que estavam para acontecer, que muitas vezes ela nem sabia. Porque a rainha vivia isolada no seu palácio. E esse rei, ele era, como muitos naquela época, ninguém poderia chegar em sua presença a não ser por um convite ou os seus soldados e oficiais. Nem a sua esposa tinha autorização de entrar na sua sala sem ser convidado. E ao saber desse acontecimento, essa mulher agora ela passa por um dilema. E agora, o que fazer para que eu chegue até o rei e interceda pelo meu povo? Mas nós aprendemos aonde está as respostas para os nossos problemas e para as nossas lutas. Aleluia. Assim como já foi dito nesta noite, jejum e oração. Aleluia. E aquela mulher, ela decreta que todo o seu povo e todas as suas servas façam um jejum de 3 dias e 3 noites, para que ela pudesse adentrar aquele recinto e interceder pelo seu povo. E assim foi feito. E aquela mulher, naquele dia, ela vai e o rei a recebe. E ela intercede, e aquela história é completamente mudada. Aquele homem que queria, por orgulho próprio, destruir aquele povo que habitava naquela cidade, ele agora é chamado à presença do rei. E a rainha intercede, e ali é marcado uma comemoração. E naquela comemoração, aquele que tinha sentenciado passou a ser sentenciado, porque o rei mudou o decreto. E aquela forca, ele tinha mandado armar para enforcar a Mardoqueu. Quem foi enforcado nela foi ele próprio, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Nós temos que aprender com essa história o que Deus pode fazer, o extraordinário no nosso coração. Basta que nós venhamos a crer e termos
a fidelidade que Ele busca no seu povo. Mesmo na adversidade, mesmo quando as pessoas podem olhar para você e falar: ei, meu filho, você está condenado. Para você tudo está perdido, tudo acabou. Mas o nosso Deus, como aquele rei naquele dia, pode mudar a sua história. Ele pode mudar a minha história. Ele pode determinar que aquele que nos acusa, aquele que quer nos condenar, seja condenado no nosso lugar. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode, é um Deus que sabe todas as coisas. Por isso, a fidelidade desse homem e a fé, a coragem desse homem para confrontar todas as adversidades que tinha se levantado contra a vida dele. Mas ele nunca se dobrou para aquele homem. E assim, como cristão, nós nunca devemos nos dobrar às coisas que muitas vezes o inimigo lança no nosso meio, lança no nosso caminho, lança na nossa caminhada. Por isso, nós aprendemos com esse Deus a seguirmos forte, a seguirmos como exemplos de cristão, para que nós possamos continuar a aprender a viver uma vida, mesmo quando as críticas se levantam, mesmo quando tudo está contra, mas nós servimos ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que sabe reconhecer quando nós estamos sendo fiel a Ele. Por isso, em tempo de crise, em tempo em que estivermos na dificuldade, não esqueça desse Deus que nós servimos. Aleluia. Tenha fé, acredite que ainda possamos alcançar a vitória. Tenha fé que esse Deus, Ele pode nos abençoar, Ele pode reverter a situação quando nós nos entregamos a Ele, quando nós verdadeiramente nos prostramos na Sua presença. Muitas vezes o que tem faltado na nossa vida é nos prostrarmos e reconhecermos o Deus que nós servimos, que pode todas as coisas, o Deus que pode mudar destino, o Deus que pode mudar a vida, o Deus que pode mudar a dificuldade, o Deus que pode tirar da dificuldade e trazer a abundância. Este é o Deus que nós servimos, mas para isso é necessário fé, confiança e uma vida sem se curvar às coisas mundanas que o mundo oferece. Aleluia. Temos que aprender a viver uma vida digna e reta, uma vida que possamos sermos merecedor de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Para que nós possamos sermos reconhecidos como cristãos. E é maravilhoso isso acontecer na nossa vida. E não é impossível, isso já aconteceu comigo. Um exemplo na Bíblia que nós vemos de Eliseu, quando passava naquela cidade, a mulher sempre o observava e ela disse para sua esposa, para o seu esposo: este homem é um verdadeiro homem de Deus.
Aleluia. porque ela via nas atitudes deles. Aleluia. E muitos hoje estão fazendo o contrário. Muitos hoje estão dentro da igreja e estão envergonhando a palavra de Deus. Muitos hoje estão vivendo de uma forma que dentro da igreja ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Dentro da igreja ele é uma coisa, no serviço ele é outra. Aleluia. Dentro da igreja ele é uma coisa, todos falam, nossa, aquele irmão é uma bênção. Mas dentro de casa às vezes ele é um mau esposo, é uma mau esposa, é um mau filho, é uma má filha, não obedece, dá trabalho, não ajuda. Aleluia, Jesus. E assim se faz a diferença do verdadeiro cristão entre aquele que é e o que não é. Aleluia. E nesta noite nós venhamos a aprender com a história desse homem, não se encurvar às coisas que o mundo oferece. Vamos aprender nesta noite sermos fiéis a Deus, termos fidelidade com esse Deus. Vamos aprender com esse homem a pôr em prática a fé. Vamos aprender com esse homem que se dedicou a cuidar daquela jovem que Deus a usou para que ela se tornasse rainha, para que ela pudesse futuramente interceder pelo seu povo e que ela pudesse futuramente salvar o seu povo da destruição. E assim Deus ele tem nos usado e Ele quer nos usar, mas para isso é preciso que nós estejamos ligados, é preciso que nós mantenhamos uma vida de fé, é preciso nós buscarmos cada dia mais conhecimento na palavra. Tiago 1,5 vai nos dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Então não encontramos dificuldade quando nós buscamos conhecimento, quando nós nos colocamos. Hoje está tão mudado o Evangelho. Hoje, muitas vezes, quem é um pouco antigo como eu, quem conheceu as verdadeiras igrejas, quem conheceu o povo de antigamente, um povo que não tinha dificuldade em congregar, um povo que buscava constantemente as vigílias, as orações, mas a igreja era abençoada, a igreja era cheia de poder e de autoridade. A igreja tinha autoridade. Não era preciso, muitas vezes, o pastor intervir em nada. Levantava um endemoniado lá, a irmãzinha mesmo do banco lá está repreendido, em nome do Senhor Jesus, e aquela pessoa caía. Mas hoje em dia, nem os pastores estão conseguindo expulsar demônio. Infelizmente, porque andam com a vida completamente fora do propósito de Deus. Andam pensando mais na soberba da vida do que nas coisas do alto, naquilo que purifica, naquilo que transforma, naquilo que muda, naquilo que leva verdadeiramente
nós buscarmos uma verdadeira fé, buscarmos um verdadeiro conhecimento. E hoje, nesta noite, aonde também estaremos celebrando a ceia do Senhor, que nós venhamos a aprender como Mardoqueu, que muitas vezes nós podemos estar em um lugar estratégico que Deus nos colocou para que ali nós possamos ser usados para a salvação de almas, para a salvação de muitas vidas. Quem sabe hoje é um momento de nós repensarmos no nosso caminhar, nós pensarmos se verdadeiramente o que nós estamos fazendo para Deus, estamos fazendo com amor, com dedicação, se estamos fazendo verdadeiramente para Deus ou para nós mesmos. Se estamos fazendo para Deus, se estamos preocupados com as almas que estão se perdendo neste mundo. Porque cada dia que passa, nós vemos o mundo caminhando passos largos para a perdição. Nós vemos pessoas que não querem saber de falar de igreja. Nós vemos pessoas que quando fala que eu sou crente, as pessoas estão completamente, não querem nem dar satisfação, por causa de maus exemplos que ele tem visto na sua caminhada, na sua jornada. Nós vivemos num tempo em que o egoísmo tem tomado conta das igrejas, tem tomado conta de todos aquelas pessoas que se dizem cristãos. Eu estou preocupado se eu vou para o céu. Eu vou para o céu, tá bom. Se eu for, se ninguém mais for, problema deles. E não é assim que a Bíblia tem nos ensinado. A palavra de Deus tem ensinado que nós temos que pregar esta palavra a tempo e fora de tempo. Que nós temos que anunciar a sua palavra, que nós temos que nos compadecer daqueles que estão caminhando erroneamente. Se vão aceitar ou não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se não aceitar, bate a poeira e entrega nas mãos de Deus. Aleluia. Mas nós temos que cumprir o nosso papel. E está difícil. Está difícil. Cada dia mais que se passa, nós vemos igrejas se tornarem em verdadeiros palcos de teatro, de atrações. Igrejas aonde tem tudo, menos a presença de Deus. Aleluia. Igreja que tem tudo, menos a comunhão com Deus. Igreja aonde as pessoas se reúnem mais para alimentar o seu próprio ego do que agradecer a Deus por mais um dia, do que para agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem dado. Por isso, vamos continuar buscando a presença desse Deus. Vamos fazer a diferença. Vamos falar com esse Deus e vamos nos colocar à disposição dEle. Vamos dizer quando for necessário: eis-nos aqui, usa-nos segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia.
Porque esse Deus que nós servimos, Aleluia, Jesus. Ele está disposto a nos abençoar. Aleluia, Jesus. Porque Ele é aquele que abençoa os que o servem com fidelidade. Aqueles que têm buscado constantemente a sua presença. Aqueles que têm procurado viver uma vida para que Deus venha trabalhar na vida do seu próximo. Aleluia. Para que Deus venha transformar, para que Deus venha procurar. Não seja a vergonha do Evangelho. Procure viver uma vida. Tenha orgulho de dizer: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Porque muitas vezes nós vemos situações em que é vergonhoso falar que aquela pessoa é serva de Deus, porque ela não tem testemunho nenhum de um verdadeiro cristão. Por isso, esta palavra desta noite, assim como Mardoqueu permaneceu fiel aos seus princípios, permaneceu corajoso diante da adversidade, que Deus possa nessa noite também nos dar discernimento para agirmos com fé. Aleluia. Para que nós possamos ser usados com sabedoria. Para que nós possamos ter coragem de nos posicionar, porque é preciso ter coragem para se posicionar, para pedir uma verdadeira transformação, para pedir: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Usa-me, muda, tira de mim aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que entristece o teu Santo Espírito. Eu quero, Senhor, ser um servo fiel, verdadeiro. Eu quero verdadeiramente fazer a diferença nesse mundo. Eu quero ser testemunha, eu quero ser luz, eu quero ser sal. É necessário, porque a cada dia está ficando mais difícil ser um verdadeiro cristão, porque as coisas estão sendo facilitadas, mas a palavra de Deus ela não muda. A porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo estreito. Glória a Deus, aleluia. E só vai alcançar a sua vitória, só vai receber a sua coroa aqueles que nela permanecer. Aleluia. Aqueles que está com o pé no caminho estreito e com um pezinho de vez em quando pisando no caminho largo, infelizmente vai padecer. Porque a palavra de Deus fala que aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. E aquele que não permanecer já está condenado. Aleluia. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus venha nos dar entendimento, sabedoria para que nós possamos pôr em prática verdadeiramente aquilo que Deus requer da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos estar